Boa noite. Hoje temos uma live muito especial. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Podem se achegando. A live de hoje tem o Aimoré como convidado especial. Alguém muito especial na minha vida, que hoje faz parte da mentoria e vem narrar um pouquinho de como está sendo a experiência dele na mudança e na qualidade de vida. Pode ir convidando. Estou mandando uns aviãozinhos aqui para as pessoas que me pediram. Gratidão por ter vocês aqui. A Amandinha está chegando. E hoje nós vamos falar sobre bem-estar, saúde física, mental e emocional. É uma live para vocês interagirem. A Aimoré decidiu mudar de vez o seu comportamento, os seus hábitos, para que pudesse ter um pouco mais de qualidade. Na última vez que ele teve uma consulta, o médico informou para ele que seria muito necessário ele, depois do check-up, ter uma vida um pouco mais regrada, uma mudança de hábitos, uma mudança no estilo de vida. E ele veio fazer parte da nossa jornada de 21 dias, que eu faço junto com a Tarsila e a Amanda. O Zen tá querendo participar da live também, tá, gente? Junto com a Tarsila e a Amanda. E hoje a gente vai bater um papo com ele. A Tarsila também tá chegando. Podem ser chegando. A Aimoré também tá chegando aqui. Olá, boa noite. Oi, tá? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Live gostosa, hein? Tava ouvindo você falar agora, antes de entrar, sobre o Aimoré, que é o nosso convidado especial. E tem muito assunto pela frente, hein, Elaine? Sim, sim. E tem uma turminha boa e legal chegando aqui. A Aimoré já chegou. Ah, Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. estamos super bem. Ei, A Amandinha também tá chegando, tô aceitando ela aqui. Tô apanhando, mas tô aceitando ela aqui. Tem uma turminha boa chegando aqui, tá o Marcelo, tá a Jéssica, a Regiane, a Regina. Ai, que da hora, muito legal. Gratidão por todos vocês que estão aqui. É uma live que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito interessante para todos que estão aqui. Amanda, eu vi tua solicitação. Vê se vai dar certo agora. eu não estou vendo a Tarsila aqui na imagem. Pra mim tá aparecendo. Não tá me vendo? Não, não estou. Onde eu clico aqui para que apareça 4 imagens? Ah, Agora ok. tá vendo? Amanda entrou. Eu consigo vê-la. A, Tars, Cheguei! a Tarsila não. Pode ser que daqui a pouco carregue o vídeo da Tarsila para O meu. você. Mas você tá Isso, pode conseguindo ser. ouvir a Tarsila, né? Tá me Você consegue ouvindo? ouvir a Tarsila, Aimoré? Sim, eu escuto. Escuto bem. Pra Tarsila mim, acabou de a cair. Ela acabou Tarsila de cair. caiu. É, É. tava ruim a Boa internet dela, noite. Aimoré. Boa noite, galera. Boa noite, Oi, todo mundo. Amandinha. Boa noite. Que maravilha, nós três aqui, com essa, eu falei lá no áudio, né, essa pupila dos nossos olhos aqui, que se desafia nessa mudança de hábitos e que já tem grandes resultados em vários pontos Várias na vida, né, várias esferas, né? áreas. Exato. Nossa, sim, uma alegria a gente poder trazer, né, uma pessoa que está se dedicando, que está passando pelo processo. Acho que nada mais interessante do que a gente acompanhar, né, as pessoas que estão assistindo, né, ver como é a pessoa passando pelo processo, né, e essa experiência de trabalhar os 3 pilares, né, a parte física, mental, né, e principalmente essa parte nutricional, quando eu tô falando aqui do aspecto alimentação. E de saber como que tá essa transformação, dar essa palhinha aqui pra gente. Então, obrigada, Aimoré, por ter aceitado o nosso convite e também já, desde já, gratidão, né, por confiar tanto no nosso trabalho. A gente está muito feliz Voltei, de poder te voltei. acompanhar. Eu que agradeço, meninas. Eu que agradeço. Tenho depoimentos interessantes para passar para vocês, né? A Voltei. hora que vocês Estão me quiserem. enxergando? Estão me ouvindo? E te Sim. Certo, ouvindo tá? sim, te vendo não.
Que Vem do engraçado. toque. Daqui a pouco você vai me ver por aí. Sim, sim, que Tá bom. Pelo bom. menos está podendo ouvir. Meninas e Amoré, gratidão pela oportunidade, né, da gente estar podendo compartilhar um pouquinho dessa experiência que é a transformação, né? Nós três, por mais que a gente trabalhe com isso, a gente também busca estar se transformando no nosso dia a dia e conduzir alguém quando chega para nós, né, na intenção de levar mais qualidade de vida, mais bem-estar, é uma missão muito grande, porque a gente tem que lutar com a poeira, com aquela preguiça, com aquela vontade de desistir, com aquele pensamento que eu não vou conseguir, que é assim, é lutar com a poeira. E olha outras lutas também, porque é muito fácil, né, mãe? É muito fácil no meio do caminho, ou mesmo no começo, pensar assim, meu Deus, isso daqui não é para mim. Mas gratidão por você trazer todos os dias a vontade da mudança, porque é sobre isso que a gente está falando aqui, né, meninas? É isso mesmo. E eu tenho uma perguntinha aqui já para o Aimoré, é até uma curiosidade minha. Aimoré, você, quando despertou para a nossa mentoria, você veio da nossa jornada, né? Você participou da nossa Sim, jornada 21 dias. sim. E isso que eu gostaria de saber. Como foi, qual que foi o primeiro insight que você teve lá na jornada dessa mudança? Assim, por que que você falou, não, é agora e eu vou para a mentoria? O que que te deu esse start, assim, que você viu nós três juntas? O que que mais te pegou ali para te convencer para que você fosse para a nossa mentoria? Bom, o primeiro trabalho de vocês é magnífico, né? Eu confesso a vocês, já falei com algumas de vocês, quando eu inicialmente fui participar desses 21 dias, eu fui participar assim, olha, eu vou dar uma força para minha amiga Elaine, na boa, na boa. E a hora que eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, que trabalho lindo é esse? E aí sim, né, ou seja, me deu, primeiro eu entrei naquela, vou dar uma força para ela, depois eu vi, não, a força é para mim, né, porque o trabalho que vocês colocam ali é muito bonito. Ele traz a gente, primeiro, para começar a cura pela mente, né? O trabalho da Elaine, colocando as meditações. A mente é o grande bloqueio de tudo, né? Na minha opinião, toda doença que a gente tem começa ali, na forma errada da gente ver o mundo, na forma errada da gente se olhar. Então, ao curar a mente, a gente tem responsabilidade com o alimento, tem responsabilidade com o físico. Então, eu vejo a parte mental como muito necessária para tratamento. Então comecei a ver esse trabalho de vocês e logo em seguida fui ao médico com todos os meus exames que deram tudo errado, né? Ou seja, não é que deram errado, deram certo para quem nunca se cuidou, para quem nunca teve responsabilidade com o corpo, para quem nunca deu atenção, porque sempre comeu mal. Então, os exames não poderiam dar nada diferente do que deram, né? Aí o médico foi muito claro comigo, ele gostaria de saber quanto tempo eu gostaria de viver, se numa cadeira de rodas, se numa cama de hospital, né, e por aí ele foi me falando, né, com a taxa de colesterol na estratosfera, taxa de açúcar como pré-diabetes. Falou, olha, cara, você pode escolher o caminho que você vai trilhar, né? Você pode viver mais 30 anos ou mais 20 numa cadeira de rodas e por aí foi. Bom, e aí me deu a indicação de usar essas canetinhas famosas por aí. Para mim foi muito claro, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer um trabalho mais integrado, com 3 excelentes profissionais, que são vocês 3, por que eu vou correr o risco de utilizar uma medicina que aí não sei se está tão bem testada assim e com contraindicações perigosas, né? Na mesma hora, lembrei de vocês, falei, o trabalho tem que ser um pouco mais sério. E te digo, não me arrependo. O que eu venho conquistando com vocês é algo assim surpreendente, surpreendente. Né? A Amanda tem um profissionalismo assustador no que ela coloca, conhece muito de nutrição, o que ela põe para você, põe com muita clareza. Então, e eu já tinha ido a várias nutricionistas, e o resultado era, pegava o papel, saía de onde eu estava, rasgava e jogava no lixo, porque não dava para acreditar que uma pessoa atendesse um paciente com um trabalho tão mal feito. Até que eu encontrei o trabalho dessa menina superpoderosa aí, arrebenta. E o trabalho que ela passou para mim me trouxe um significado maravilhoso, né? Apesar de confessar que eu ainda não estou 100% casado com isso por minha própria irresponsabilidade, ou resistência é a palavra mais certa,
Tô assim, e te digo, me dá 15 dias, eu vou dizer, tô 100% dentro. Aí você vai ver um resultado exponencial. Mas posso falar, agradecendo já todo esse carinho e esse elogio, esse baita elogio, né? Falando aqui do nosso trabalho. Essa questão das nossas mudanças de hábito, né? Ela começa aí pelo reconhecimento, onde a gente está falhando, o que a gente precisa fazer, o discernimento do caminho, que é você ter buscado ali os profissionais para poderem te direcionar. E essa construção, ela leva tempo. Assim como tudo que você construiu de hábitos ao longo da vida, você não nasceu sabendo, né? Você foi construindo. Então, a gente também precisa ter esse jogo da paciência. A gente sabe que, lógico, quando a gente tem marcadores metabólicos que estão alterados de uma forma importante, a gente precisa de uma ação um pouco mais ligeira, né? Precisa ter um pouco mais de rapidez no processo. Mas se tratando dessas mudanças, né? Às vezes a gente fica em expectativa de ter resultados muito rápidos no nosso comportamento. E nem sempre, né? Acho que na maioria das vezes a gente pode assim falar, esse comportamento ele muda de uma forma rápida, né? Então tem que ter paciência, a gente tem que valorizar sim, né, os progressos. E sim, e colocando esses prazos, essas metas, como você falou, Aimoré, tipo, olha, daqui 15 dias eu já vou estar mais enquadrado dentro daquilo que me foi recomendado. Mas aos pouquinhos você já está construindo algumas bases que estão te fortalecendo para que você sustente esse caminho. Então a gente conversa, né, nos bastidores, principalmente porque a gente faz esse acompanhamento do Aimoré de forma integrada. Então ele está ali dentro de um grupo com nós três, né? O nosso trabalho com ele é 100% online. Então a gente fica dentro do grupo ali monitorando ele diariamente, semanalmente, além dos encontros, né, que ele tem com cada uma de nós. E a gente, mesmo falando disso, ele se cobra bastante para conseguir colocar as coisas em prática, né? Mesmo falando, olha, tenha paciência, ou tal recomendação, X recomendação, a gente também precisa valorizar esses passos, né? E ele traz pra gente essas melhoras, né? Então, a redução do consumo de açúcar, né? O que antes era uma barra de chocolate inteira e agora ele já consegue fazer um consumo com volume muito menor. O que antes era um consumo estratosférico também de fontes de carboidrato, que para as condições metabólicas dele não eram possíveis mais, ele já conseguiu reduzir bastante. Então a gente também tem que colocar aqui, né, que a parte da nutrição não tá assim tão deixada de lado, não, né? A gente está monitorando e ele está progredindo. É que eu acho que é importante essa responsabilidade, esse olhar do tipo, não, eu ainda preciso progredir, mas a gente também valoriza tudo que você já conquistou, querida. Então, parabéns aí, que a gente está no processo. E a nutrição, gente, é muitas vezes o pilar mais desafiador, porque é onde a gente sempre compensa as emoções, né, Elaine? Sim. Eu vou trazer, porque já estão fazendo perguntas aqui, eu vou trazer uma das perguntas que é, cadê? Você já tinha tentado alguma mudança assim em outro momento da sua vida? E o quanto que você sentiu que ela deu certo? Essa é uma Então, pergunta. uma pergunta excelente. E aí eu consigo colocar vocês três de uma forma equilibrada, né? Foi um insight, assim, de uma das meditações que você me enviou, Elaine, e junto com outra que até mandei para você, a gente tem essa troca também de vídeos, de áudios. A cura está na mente, na mente. Olha só, eu sempre soube, mas uma coisa é você saber, ouvir falar e não ter a responsabilidade de tomar a decisão de fazer, né? Ou seja, assumir. Então, as meditações são fantásticas, desde que eu realmente esteja ali integrado, o dia começa diferente, é uma espécie de oração. Aliás, é uma oração, eu posso afirmar isso, né? E teve uma pessoa que colocou aqui da dificuldade de mudança de hábitos. É difícil, sim, Julie, né? É difícil você mudar uma vida de erros alimentares, esportivos, meditativos, e mudar de uma hora para outra. Qual é a grande vantagem desse trabalho com vocês? Vocês não me largam. A minha malvada favorita, Tarsila, faz um trabalho belíssimo, belíssimo de exercício, judia, bate, mas eu gosto. Faz um Essa parte. tremendo bem. Eu digo que a parte do exercício, Aimoré, e para todos que estão aqui nos assistindo e vão nos assistir, é a parte mais gostosa. Porque a gente consegue mexer ali o que você gosta. Muitas vezes é uma luta, a gente já fez aula de luta aqui com a Aimoré. Muitas vezes é um alongamento,
É até o próprio yoga, que a gente pode fazer movimentos do yoga, movimentos naturais, movimentos com o próprio corpo, musculação. Então a gente tem para todos os gostos. Então eu falo que a parte da musculação é a mais. Da musculação não, do exercício físico é a mais fácil, né? A gente consegue incluir isso daí com mais leveza. É começar. É aquilo que a gente falou. São décadas aí de sedentarismo, né? Dessa parte mais ociosa com o corpo, deixada de lado. É difícil voltar à prática, é difícil. Para quem nunca fez, é mais difícil ainda. Mas é agradável, é começar. E o corpo, ele responde dessa forma para nós. Conforme vai fazendo exercício, as coisas estão ficando mais prazerosas. Então, fazer uma caminhada fica prazeroso. Pegar alguma coisa em cima ou embaixo fica prazeroso, porque você não sente mais dor, você está mais forte. Então, essa mudança, né, para com o corpo físico, condicionamento, elasticidade, flexibilidade, é muito legal. E é uma coisa atrativa. Então, é aquela roda. Você vai começar e não vai querer parar mais. Fica uma coisa cíclica, né? Circulando ali. Então, é muito legal mesmo. E você está indo muito bem, Aimoré. Parabéns. Gente, e exercício, né? A gente nunca se arrepende de ter ido fazer, né? Então a gente, putz, às vezes você fica repensando, relutando, querendo adiar aquilo, mas depois que você vai, você fala, que beleza, que bom que eu fui, né? É um E tem um prazer. depoimento super legal para vocês. Eu já mancava por um problema no joelho esquerdo há anos, há anos. Então, quem me conhecia via que eu forçava e andava mancando. De uns 3 meses antes de começar com vocês, eu fui para acupuntura. E a acupuntura foi melhorando bastante as minhas dores. Então, tá aí um depoimento para vocês. O meu problema de joelho foi por conta de um rompimento de menisco lutando jiu-jitsu. E de lá para cá engordei e parei, né? Resultado, eu consigo andar sem dor e não estou mais mancando. E eu tenho clareza que, principalmente após o exercício, viu, Tarsila? Após o exercício, a dor desaparece. Ela desaparece. Nós fizemos um trabalho quando foi? Deve ter uns 4 dias. Foi uns 4, 5 dias, sim, atrás. Então, da nossa luta, a gente fez aula de luta. Então, apesar do meu peso, já estou fazendo estripulia, saltando degraus de 2 em 2, subindo escada. Tá Há vendo? anos eu não fazia isso. Uma delícia isso. Há anos. Então, está sendo um momento bastante interessante. Teve um rapaz aqui que fez uma pergunta que até cabe eu falar aqui para vocês. Por favor. O que mudou desde que eu iniciei até agora? Querido, a resposta é tudo. Tudo. Fisicamente eu estou melhor, eu já levanto e sento, apesar do meu excesso de peso ainda. Eu saio do chão já com mais facilidade. Sim. O meu acordar tem sido maravilhoso, porque o meu mental está equilibradinho, já está assim, já estava, e com o trabalho fazendo esse trabalho agora com as meditações da Elaine, alinha de um jeito que fica sintonizado. Amanda já preparou um cardápio que eu já vi o seguinte, Amanda, algumas coisas eu já consegui fazer, tá? Eu só preciso cortar de mim um pouco o excesso daquilo que me faz mal. E faz, gente. Eu como alguma coisa que eu não devo comer, depois sofro com azia, você tem que bater na cabeça para abrir. E o resultado está sendo espetacular. Eu digo para vocês o seguinte, se quiserem fazer uma nova live daqui 6 meses, eu vou surpreender vocês. Faremos. Eu vou surpreender vocês. Porque a Júlia falou uma coisa aqui, não existe mágica. Júlia, eu concordo com você. Então eu resolvi, com todo respeito às pessoas que estão usando a canetinha da Mondiaro por problemas de diabetes ou de obesidade, não estou questionando isso, cada um tem o direito de fazer o que achar melhor, tá? E o que eu digo para mim, o Carlos está perguntando o que atribuiu o resultado positivo dessa sua mudança atual. Thales, primeiro, melhoria do padrão mental. Acreditar que eu posso, acreditar que eu consigo e fazer a meditação, que é uma oração diária. Eu saio outro para trabalhar. Segundo, a alimentação passada por essa fera aí, Amanda. Você não vai sentir fome. Você vai se sentir bem e vai comer o que é saudável para você. Porque a nossa comida hoje industrializada, infelizmente, é um lixo. É um lixo, né? E o exercício físico, gente, esses 3 pilares, essas 3 meninas superpoderosas vai mudar a vida de cada um de vocês. Pode encarar
que eu assino embaixo. Tem umas crenças, né, Muré, que as pessoas têm muitas vezes na mudança. A gente faz um trabalho com você totalmente online. E você consegue manter a disciplina, manter o estímulo, manter a motivação. E isso é muito legal. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de mudança, seja onde quer que ela esteja. E a preguiça, né? Muitas vezes eu falo da preguiça aqui na live. A preguiça é um negócio que a gente tem que lutar capoeira mesmo com ela. Por quê? Por mais que a gente possa ter alguém nos esperando em algum lugar, se a gente não tem um compromisso com esse, muitas vezes as pessoas vêm, né, meninas? Porque tem compromisso com a gente. Sim. Não é com elas, é com a gente. Então, eu não vou deixar a Elaine esperando, porque eu assumi um compromisso com ela. Mas quando você começa a fazer online, você consegue ter a disciplina e busca ter cada vez mais força de vontade no seu objetivo, porque você tem um objetivo claro. É um desafio que se enfrenta de peito aberto, porque é real, que provavelmente sua postura mudou, a sua forma de olhar a vida ficou um pouco mais leve, a sua forma de se direcionar referente ao trabalho de coisas que poderiam não estar tendo grandes possibilidades, porque você não estava se sentindo tão bem com você mesmo. Então, a nossa energia com o movimento da meditação, com o movimento da alimentação e do exercício, é bem dizer a nossa prece diária. Se você não faz isso, o que faz sentido você só trabalhar e não ter um contato com o que é bom para você? O que adianta você estudar sobre a espiritualidade e não ter um contato com aquilo que é bom para você? Eu sei falar sobre a espiritualidade, eu sei falar sobre o meu trabalho de forma maravilhosa, mas eu não sei dizer com palavras boas e generosas como eu me alimento. Como eu permito que a preguiça seja mais forte que a minha vontade de mudança. Então, é surreal. É enfrentar uma capoeira mesmo, uma luta mesmo, que é diária, que a gente tem que enfrentar para poder seguir no caminho da mudança. E ela nunca acaba. E essa conexão, Não é que nem falar... Desculpa. Não é que nem falar de dieta. Não é dieta, é mudança. É mudança. Perfeito. É mudança. Perfeito, não é dieta. É reinventar a sua comida. É você movimentar o seu corpo através dos exercícios extremamente fundamentais para uma velhice saudável. Eu quero envelhecer sim, né? Mas quero envelhecer saudável. Eu quero chegar na idade que eu puder chegar, andando, passeando, perturbando as pessoas, que vocês sabem que eu sou terrível com vocês. Estou sempre mandando um emoji de brincalhão, sacana. Eu gosto de perturbar a paciência de quem eu amo, então estou sempre me divertindo com as pessoas. E tem um lance assim super legal. Foi eu encarar o seguinte: o que a palavra respeito significa? Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. E o que significa respeito por você? É você entender que você não nasceu com 150 quilos, você não nasceu com 100 quilos, você não nasceu com fraqueza, você não nasceu comendo danoninhos e outras porcarias mais, você não nasceu comendo isso. Então, o que você quer para você? É uma mudança, e isso eu estou experimentando com você de uma forma magnífica. Magnífica. Uma coisa que eu queria falar... Oi, bem. Eu acho que eu percebi bastante em você nesses últimos tempos, e eu acho que você tem notado isso, que essa conexão que você teve com esses 3 pilares aqui, fez também com que você fizesse escolhas diferentes, né? A escolha de estar aqui já é uma escolha importante, mas escolhas diferentes. Por exemplo, você tem me falado que estava trabalhando no computador e agora você escolhe, de repente você sente que o seu corpo necessita e você escolhe levantar e fazer exercícios mais braçais, com movimento. E a mesma coisa da parte da meditação. Você escolheu programar aquela meditação naquele momento. E você já disse que teve mudanças no sono, teve mudanças no próprio comportamento, humor. E a mesma coisa dessas escolhas alimentares. Você já sabe, olhando para o seu prato, que aquela escolha não foi boa, ou foi mais ou menos boa, ou foi boa. Então, você já tem essa liberdade e esse aprendizado de escolher o que é bom para você. Então, isso é muito legal, dessa parte da transformação tua. E você está tendo você falou que está tendo uma maior dificuldade das escolhas da alimentação. Não pelo cardápio, que é muito flexível, que a Amanda faz maravilhosamente bem, mas por escolhas tuas, que você ainda não está totalmente focado ali. Mas nós temos prazos e metas. Então, na nossa mentoria, a gente traz toda uma programação com pequenas metas. Eu sei que o exercício, o Aimoré já está atingindo um pouquinho lá.
Estamos degrau por degrau, agora ele já está melhor, mais flexível, sem dor. Já estamos começando a dar uma intensidade maior. A última aula teve uma intensidade maior e ele cansou mais. E a mesma coisa da meditação. A Elaine vai acrescentando mais coisas, vai buscando coisas mais profundas ali para a meditação. E a Amanda também vai fazendo essas mudanças do cardápio. E tem uma perguntinha aqui, ó, do Thales. O que seus amigos e os seus familiares falaram dessa sua nova fase, Aimoré? O que você pode falar para nós? Uma ótima pergunta. O Thales está aqui participando com várias perguntas, muito legal. Mas a Priscila colocou também um lance bem legal. Eu acho que essa mudança, quando a gente fala muito, a gente executa pouco, né? Então, com relação aos familiares e aos amigos, eu deixarei para eles olharem e falar, o que está acontecendo com você? Né? Eu vou deixar para surpresa, para o elemento surpresa, porque como diz Priscila, aqui é uma coisa muito própria, é muito pessoal, é uma questão de amor próprio, né? Depois que vocês me pediram uma foto, que eu me vi na foto, eu falei, não posso, santo Deus, né? Não é que eu soltaria um palavrão daqueles, mas eu vou dizer um pouco mais educado, que sapo é esse? Né? Não dá para eu me olhar dessa forma. Isso é falta de amor próprio. A Priscila tem razão. Então, ao perceber isto, né, até o meu julgamento ligado à esposa, algumas observações caíram por terra, porque se a gente não se ajuda, que direito a gente tem de cobrar do outro? Né? Então, isso foi uma sacada muito boa, e respondendo ao Thales, eu estou assim, muito feliz comigo, com a decisão que eu tomei. Né? A minha esposa está sempre, minha mãe sempre falam, cuide da sua saúde para você não ter um AVC, ou seja, quem está tendo uma relação de amor comigo quer que eu fique bem, saudável. E eu quero estar bem, saudável, forte, me sentindo bem, me amando, me sentindo bonito, me sentindo forte fisicamente, que um homem sem força física é um homem indefeso. Então, até nesse aspecto, eu estou mexendo com todos os sentidos. Estou me sentindo muito bem. Posso dar uma pincelada aqui num assunto que, até falando disso, né, Aimoré, comentando sobre essa parte de amor próprio, de cuidado, e relacionando isso ao método que a gente usa para resgatar isso, né? Você até comentou sobre a questão das canetinhas. Muitas vezes a gente acaba usando as canetas, né? E pensando também nesse resgate, tentando ali recuperar o corpo, o físico, que a gente já não se reconhece mais, como você olhou na imagem. Mas a gente às vezes não trata a causa da situação. E a gente sabe que uma boa parte desse ganho de peso também teve ali um nível de fome emocional, né? Onde você teve, né, episódios de compulsão alimentar, onde você teve episódios de exagero importantes, isso vai ficando mais habitual. E pra gente, ser humano, é muito mais fácil a gente compensar as emoções ou o desequilíbrio ali das emoções na alimentação, né? Que é uma fonte de prazer imediato. E aí eu quero fazer essa pergunta para você, né? Que você falou, eu escolhi o caminho mais difícil. Hoje você enxerga, né, essa fome emocional de uma forma mais abrandada? Você tem conseguido, junto com esses 3 pilares, organizar melhor e atender melhor, né, essa questão da fome emocional? E a outra questão que eu vou deixar aqui, até para quem está assistindo a gente refletir um pouco, é que se o Aimoré tivesse escolhido, por exemplo, né, usar ali um método medicamentoso apenas, né, sem olhar para esses outros pilares, talvez ele silenciasse, né, aquela fome emocional naquele momento, mas ele não ia ter, depois que ele parasse, né, ali o medicamento, recurso para lidar com essa fome emocional. E aí eu queria entender o que o Aimoré pensa disso, né? Como que seria esse efeito ali na frente? Ele já teve alguma vez alguma experiência nesse sentido, de ter tentado algum método diferente? Amanda, não. No passado, há muitos anos atrás, diria uns 20 a 30 anos atrás, eu me receitaram um moderador de apetite, e depois eu fui ler a bula dele, né? Bupropiona, mais uma série de outras coisas. Eu falei, eu não quero isso para mim. Por quê? Eu sou um sortudo. Se um remédio tem uma contraindicação, ele acontece comigo. É assustador. Até para cirurgia eu já fui por conta disso, né? Então eu falei, quando eu peguei lá a canetinha e disse, das pessoas que estão perdendo a visão por conta disso, se eu perco a visão,
que vai ser da minha vida? Né? Eu sou um... A palavra me foge, mas eu sou um provedor. Achei a palavra. Sempre se eu perco a visão, eu vou ser provedor de quê? Uhum. Então falei não. E aí foi um lance bem interessante. Né? Como diz a Júlia aqui, não tem mágica. Veja bem, gente, nada contra quem usa, por favor. Eu estou falando da minha personalidade. Né? Eu não aceitei para mim que a coisa fosse da forma mais fácil, entre aspas. Né? Eu acho o seguinte, eu tenho que vencer a minha mente, porque tudo parte daqui. Se eu não trato isso daqui, eu vou estar sempre com um paliativo. E mais para frente, eu não sei as consequências do uso dessa caneta, eu não sei o que mais pode vir. Então eu vou estar sempre na ilusão de tomar uma pílula ou qualquer outra coisinha para sair de onde eu estou. Não dá. Então coloquei na balança, né? Então, olha quanto eu ganhei. Esse remédio é um remédio caríssimo, caríssimo. E eu consigo 3 excelentes profissionais gastando menos do que eu gastaria se fosse usar um remédio desse. Você acha que eu vou usar a canetinha? Nem ferrando. Eu tenho 3 deusas me ajudando. Sai fora. Tô dentro, 100% dentro com vocês. A mudança é real. Priscila, como você colocou aí, pode ir por este caminho, porque eu vou te dar todo incentivo para isso. A diferença existe, o resultado acontece e a satisfação é total, porque elas dão atenção contínua. Você manda uma mensagem, não demora muito, a resposta vem. Se for necessário uma conversa fora do grupo que é criado, existe. Eu só tenho elogios para vocês, meninas, e garanto a vocês, Deixa eu só 6 falar uma meses, coisinha. Me eu vou permite mudar só um para vocês comentário? caírem. É isso mesmo. Eu só queria fazer um comentário. A Amanda trouxe esse assunto das canetas, né? Até que foi prescrito para o Aimoré lá atrás, e ele ficou meio Foi. assim. E mesmo com as canetas, eu tenho algumas pacientes que elas acabam utilizando por um período, mas o que é mais importante nesse processo, até da utilização medicamentosa, são os 3 pilares. Então, os médicos que têm um pouco mais de consciência, de estudo, de embasamento, não só prescrição, né? Aquele prescritor. Não, aquele que tem uma noção ampla do que é a saúde integrativa, integral. Ele faz a prescrição da caneta ou da medicação que for, ele faz a prescrição do psicólogo, do terapeuta, da psicologia e da terapia, né, em geral. Ele faz a prescrição de um personal ou, de qualquer forma, do exercício físico, da academia, uma coisa mais intensa, e faz também a prescrição do Nutri. Então, ele traz esses 3 e fala, ó, você se vira, vai atrás dos 3. Porque a caneta, ela não é algo milagroso. Eu tenho algumas pacientes que utilizam um tratamento conjunto ali. Mas tem aquelas contraindicações que a gente já sabe, já tem coisas aparecendo, né? Que não tem muitos estudos de longo prazo, mas já tem algumas coisas. Tem um certo benefício para quem utiliza, mas tem que ter o acompanhamento das 3 profissionais de qualquer forma. Então, as Precisa pessoas desse acham que vão respaldo. fazer a utilização da caneta e tá tudo bem. Mas a gente vê aí pessoas frágeis, flácidas, com doenças, com a imunidade muito baixa e o psicológico totalmente desequilibrado. Então, a utilização de medicamentos para o emagrecimento, que ajudam, auxiliam, é necessário acompanhamento com esses 3 pilares que somos nós aqui. Então, assim, para quem está assistindo aqui, mas eu quero usar para ajudar. Ok, vai atrás de um médico e procure 3 profissionais para estarem juntos. Precisa desse recurso depois, né? Eu acho que a principal questão é a mudança de comportamento. A gente precisa olhar para a mudança de comportamento, porque o efeito do medicamento vai ser a inibição do apetite, você vai conseguir fazer a restrição calórica, que no final das contas é o que vai gerar o emagrecimento, a perda de peso na balança. Mas se você não muda comportamento, para isso você precisa de recurso, você precisa trabalhar esses 3 pilares, você não sustenta o resultado. E aí você entra na condição de efeito sanfona, que para o organismo é mais maléfico, né, no longo prazo. A gente vai ter pioras ali no metabolismo, vai ter todas essas questões que a Tarsila trouxe, então muitas vezes você pode desnutrir, né, no curto prazo, perdendo peso de uma maneira muito expressiva e muito rápida. A gente tem efeitos colaterais que a gente ainda também não sabe no longo prazo, né, como é que vão ser
organizados, mas, de novo, isso não tira o mérito, né, do medicamento ser utilizado em situações em que a pessoa está com uma alteração metabólica que pode, né, levá-la à morte. Então, a gente tem que pôr essas coisas na balança, como a Aimoré bem organizou, estudou, e pensar que os recursos, né, a parte nutricional, a parte física, a parte emocional, eles não podem deixar de ser trabalhados, né? E às vezes o que acontece é que as pessoas destinam toda a dedicação delas, financeira, e depositam nisso uma expectativa muito grande, né? Poxa, só eu emagrecer e eu já vou ter meu benefício, e ela não trabalha esses outros pilares. Então, o nosso apelo, acho que aqui é não deixe de trabalhar esses 3 pilares. E quando esses 3 pilares estão integrados, gente, é sensacional Facilita, para a mudança de facilita. comportamento. Eu queria até trazer, né, Maré, que no começo, quando você chegou para a mentoria, a gente fez um movimento sistêmico, onde colocou o corpo físico, colocou a alimentação e colocou a sua saúde emocional, além do diagnóstico que tinha vindo do médico, você percebeu como estava a sua psique referente a esses 3 pilares, né? Isso também é um incentivo para que a gente veja, quando você olhou para aquele representante do seu corpo físico e como você viu que a alimentação estava olhando para o seu eu, você percebeu que, assim, não adianta eu fingir que isso não está acontecendo, porque isso aqui acontece. Eu vou precisar me desafiar muito para conseguir transformar a energia desse elemento. Então, é muito interessante, porque você vê, você assiste como é a novela da sua mente, dizendo para você que você pode abandonar o exercício, que a alimentação pode ficar para depois. E aí, quando você vem, depois de um movimento desse para a gente, que a gente, cada uma de nós assiste esse movimento e fala assim, agora eu sei que eu tenho que arregaçar a manga e mostrar para ele que ele consegue. Olha, querida, eu vou falar para você o seguinte. A palavra de quem está dentro da questão. Quando a gente tem primeiro contato com vocês e recebe o orçamento de vocês para fazer o trabalho, a gente tem uma impressão. Depois que está dentro do trabalho, eu digo para vocês, vale muito a pena. O suporte que eu recebo de vocês é maravilhoso. Onde eu diria para vocês o seguinte, sai mais barato do que eu imaginava. Tá? Isso, eu estou dando esse depoimento para vocês e para quem está ouvindo, que não, como a dificuldade hoje está muito geral por conta do problema político do nosso país, quando você começa a entender o que você pode melhorar na tua vida e como essa melhora vem, porque se não vier, minha malvada favorita vai e bate. Né? E digo para vocês, meninas, eu estou extremamente feliz de estar fazendo esse trabalho com vocês. Feliz. Resultados já aparecem. Eu estava constantemente, às vezes até 2 vezes por dia, botando gelo no joelho. Eu estou sem botar gelo, acho que tem uns 15 dias. Né? Que 15 dias. muito bom. Né? Mamãe Tarsila está resolvendo aí com as Tô feliz pancadas da que ela dá. vida. Feliz Pois da pode vida. ficar, Tarsila, pode ficar. E digo, por que eu estou pedindo para vocês aí só um prazo daqui 6 meses? Porque tudo que eu precisava fazer, isso é até uma desculpa, tá, gente? É uma desculpa. Eu sem vergonha aqui, tá dando desculpa. Né? Eu já poderia ter feito essas melhoras de adaptação para fazer os exercícios e também mudar a minha alimentação há mais tempo. O problema é que eu abro tanto leque da minha vida que eu fico sem tempo até para mim. Um grande erro, aonde o respeito, olhando para mim, amor próprio, como a Priscila falou, consciência da mudança é o grande lance. Tratou aqui, trata físico, trata alimento. A minha vida está mudando, gente. Esse é o depoimento que eu quero dar para vocês. Em 6 meses, eu vou dizer para vocês, a minha vida mudou. Né? Hoje ela está mudando. Mais 6 meses, eu vou surpreender vocês. Pode esperar. É isso que a gente quer mesmo, apresentar aqui para as pessoas esse processo da transformação, o momento em que a coisa está acontecendo. Que é muito fácil a gente pegar resultado de internet ao antes e o depois aqui, e todo mundo ficar impressionado. Passar pelo processo ninguém quer. E a gente quer mostrar que passar pelo processo é desafiador, mas a gente consegue trazer caminhos de possibilidades com mais leveza, com mais clareza. E isso tudo, gente, o tempo vai trazer de resultado.
o trabalho responde, o trabalho devolve, não tem como. A gente vai continuar aqui pegando na mão, porque é isso, o trabalho de apoio profissional, dos pilares, é a gente pegar na mão aqui, né, do nosso mentorado, do nosso né, cliente, falar, olha, esse é o caminho. Poxa, eu não tô aguentando, não tá tudo bem. Eu venho aqui que a gente vai mudar aqui essa rota. A gente recalcula. Ah, eu tô. Não, isso é autossabotagem. A gente não vai dar espaço pra ela. Agora a gente vai amassar a sua autossabotagem. E é isso que a gente faz durante o processo. Então, Bom, às vezes a gente fala, ah, é uma justificativa, mas tudo tem um time para acontecer. E quando a gente organiza a mentoria, a gente sabe, a gente espera que existam esses momentos da autossabotagem, momento em que você vai precisar olhar para você mesmo, momento em que você vai refletir sobre algumas coisas, um passo que você deu em falso, e aí você, por exemplo, recaiu em algum hábito que você tinha antes, e aí você fala, ai, foi errado. Não, a gente espera que isso aconteça. E a gente tá aqui com o suporte para falar, olha. Agora o caminho vai mudar um pouquinho. Agora você vai passar por determinada etapa e isso aqui vai ser um pouquinho mais desafiador. E vai recalculando a rota. Então, é essa a expectativa mesmo. Então, fique tranquilo, porque a gente fala que são justificativos, devia estar fazendo outra coisa, mas a vida é muito dinâmica, né? A gente não tem equilíbrio linear. A gente tem momentos em que né, na nossa família tá tudo certo, mas aí no trabalho tá uma loucura, aí no trabalho tá uma loucura, e aí na parte pessoal tá tudo bem. E a gente vai lidando com todas essas questões e administrando coisas internas. Então, tá tudo bem a gente fazer esse caminho passando pelas oscilações. Até porque esse suporte está aqui para isso, para te ajudar durante as oscilações, você ter a perspectiva da ascendência, você continuar galgando esse caminho, né? Que é o caminho da subida para melhora e para atingir o objetivo, o grande objetivo, que é saúde e bem-estar, né? Com esse emagrecimento que a gente também está almejando, né? Tá construindo. E para além disso, olhar para o teu corpo como um templo, né? A Elaine falou no começo dessa abordagem, como que uma pessoa que é uma mentora espiritual, que vai falar de espiritualidade, não está cuidando desse templo. Então a gente está ajudando esse templo a perfeito, ficar fortalecido e ficar completo, né? perfeito, Amanda. É isso mesmo. É E a isso vida está mesmo. acontecendo, né? A vida está acontecendo. A vida não tem que parar para você começar uma dieta, a vida não tem que parar para você começar atividade física, não. Esse é o verdadeiro autocuidado. E falar de amor próprio é falar de autocuidado. Então, quando a gente, em pequenos detalhes no nosso dia a dia, a gente consegue parar. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, mas meditar para mim é muito difícil. Pode ser difícil uma, duas, três. Na quarta você vai começar a sentir o gostinho, na quinta você vai sentir o gostinho. Atividade física é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu sempre tomei o café da manhã desse jeito. Por que não experimentar? Olha a quantidade de coisas que a gente tem aqui nesse planeta para usar. E por que não experimentar uma coisa diferente e sentir no paladar? Nossa, é diferente, eu fiquei mais exposto porque eu fiz um café diferente, que nem você trouxe Uhum. hoje. Deu mais exposição. Um pequeno detalhe. Então, nesses pequenos detalhes, a gente consegue trazer a mudança sem tanto peso. Porque é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente consegue mudar. E não precisa ser pesado. Depende só do foco e da força de vontade. Porque nós temos todas as ferramentas. Mas, amor, se você não fizer o seu movimento, é Não palavra vai no acontecer. vento. É palavra no Perfeito, vento. perfeito. É exatamente isso. Fazer o E não movimento. existe um momento certo, né? Não existe um momento. É o que a Elaine falou, a vida está acontecendo. A gente tem que fazer dentro dos momentos que a gente tem. Não dá e ficar esperando, ai, mas a semana foi corrida, eu não fiz o exercício. Mas você não comeu, você não dormiu, você não. Então vamos colocar o exercício como uma coisa natural do teu corpo, né? Então, melhor do que perfeito é o feito. O feito é melhor do que perfeito. Não fique esperando o perfeito momento, a perfeita hora. Eu preciso de uma hora para me exercitar. Não, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tá ótimo. E assim a gente vai entrando nesse espiral da transformação, que é o que a gente quer aqui com vocês. E isso em Perfeito. todos os momentos, né, gente? Até no durante o dia. Às vezes a gente começa super bem, que é muito comum, né? Aí fiz boas escolhas no café da manhã, né? Chega tarde, dá uma degringolada, e a pessoa fala, ai, já que eu pisei o pé na jaca mesmo, então, até o final do dia, vou desandar o resto. Não, não precisa, né? Poxa, aqui não foi tão boa essa escolha, mas a próxima refeição, né, daqui tantas horas, ou a que tu tiver programada, eu vou encaminhar para aquilo que é certeiro. Eu vou fazer meu controle de danos aqui. É isso, Isso Exato. mesmo. né? Então De dano. a gente vai caminhando nesse sentido, para a gente também olhar para os acertos, né? E dar lá uma amassada na autossabotagem, porque esse pensamento do, já que eu escorreguei hoje na quinta, então só volto a fazer tudo na segunda.
É autossabotagem. Ou, Já que eu não treinei, não vou já que treinar eu a não semana treinei, inteira. Tá frio. exatamente. Não, Tá não frio. deixa. Não foi hoje, amanhã você vai. Exato, exato. Vamos amassar a autossabotagem. É isso mesmo. E tem que ser assim, construindo uma pedrinha por dia, daqui a pouco a fortaleza está pronta. É isso. Amor, é E vai ser gratidão assim. enorme de estar aqui com Ai, minha você. Estou querida, muito feliz dessa quem live. Acho que as meninas agradece também sou vão eu. falar aí um pouquinho. Mas uma gratidão enorme de estar aqui com você, ao vivo. A gente já está com você todo dia, né? Mas aqui ao vivo, conversando às 4, carinhas, falando, é muito gostoso ouvir tudo isso de você. E daqui 6 meses a gente vai fazer a nossa próxima live com você. Pois pode marcar a data. Eu vou surpreender vocês. Pode marcar a data. É isso, confiança, né? Olha Sim, como essa sim. programação, né, do pensamento ajuda muito a gente a construir as nossas atitudes, as nossas ações, né? Colocar isso em prática. Então, a gente está muito feliz de fazer esse caminho, né? Fazer parte desse caminho com você, de você nos permitir, nos dar a honra, né? E a confiança para fazer isso. A gente confia muito também no potencial, né? De nós três juntas como equipe. Enfim, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar resultados assim maravilhosos, né? Incríveis. E bora que é isso. Daqui 6 meses a gente volta aqui, faz a retrô da live, né? Fala, olha, a live de julho foi essa, e agora as nossas respostas são essas. Então, tô bem feliz, assim, de fazer parte desse processo. Conta comigo, Aimoré, conta com a gente. Eu conto E com todos vocês, seguimos conto. juntos. Conto mesmo. E vou fazer aqui uma sugestão para vocês. Vocês estão vendo ali o número de pessoas da live, 10, né? Agora 11. Daqui 6 meses vamos acrescer no mínimo um zero ali. Vai ter Boa, no bom. mínimo. E eu vou trabalhar com vocês para que isso aconteça. Pri, obrigado pelo carinho, minha linda. E acho que isso precisa chegar a mais pessoas. Precisa. E Espalhar essa eu quero ser esse troféu para vocês, quero mesmo. E para mim, lógico. Eu quero ser um exemplo para que eu possa demonstrar, inclusive daqui a 6 meses, vocês colocarem a foto do sapo e do príncipe. Você já está sendo nosso troféu, você já é o nosso troféu. Por enquanto Só eu de sou o estar sapo. aqui querendo mudar já é uma coisa muito gratificante para nós, é o nosso trabalho. Tem, Obrigado, um, querida, mas hoje é o sapo. Daqui 6 meses vai ser o príncipe. tem pessoas que passam por nós, né? Seja na nossa mentoria ou na vida que a gente trabalha já com a saúde há um tempo, que se tornam referência. Então você já é uma referência por te conhecer há tanto tempo, de saber da sua disciplina. E o parabéns que todos trouxeram aqui, eu coloco aqui também nós três te dando esse parabéns por você se desafiar todos os dias a nos aguentar e achar a gente bem fofinha falando para você sentir dor. Muito bom, muito bom. Olha, vocês são demais. Minha gratidão eterna pelo carinho de vocês e pelo profissionalismo de vocês, que é top, 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 top. Gratidão, gratidão, gratidão. Meninas, boa noite, Amoré. Amanhã um novo Boa dia, não noite. esqueça do exercício físico. Quem está aqui assistindo a gente, um super Pode beijo. deixar. Eu te dou notícias. Quero ver. Ó, a live vai ficar gravada aqui. Se vocês sentirem que essa live faz sentido para algumas pessoas que precisam desse movimento, que precisam dessa mudança, manda um aviãozinho, deixa o comentário. Gratidão por todos vocês que interagiram, que estiveram aqui e os que vão chegar. Gratidão, meninas. Gratidão, Aimoré. Obrigada. Deus Quem tiver abençoe dúvidas vocês. sobre a Obrigado. mentoria ou sobre a nossa consultoria, enfim, manda em direct pra gente também. Pode ser aqui, né, no perfil da mentoria, pode ser no meu, no da Tarsila, no próprio da Elaine. A gente está super à disposição para tirar as dúvidas. Em breve a gente tem uma nova jornada e encaminhando aí, engatilhando para a nossa mentoria. Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas. E o próprio Aimoré está aqui, se precisarem, quiserem mandar À mensagem para vontade. ele, está à disposição também para encaminhar para a gente. Obrigada, Acabei de gente. ver uns amigos que entraram Beijo, aí, olá, até a Cremilson, Priscila. próxima. Tchau, Boa meninas. noite. Tchau, Obrigado a Até a tchau. próxima todos live. vocês. Tchau, queridas. Beijo. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. meninas.